Olá, tudo bem com você? Tudo tranquilo? Tudo na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Eu sou o pastor Valber Lima e vou trazer para você mais uma leitura bíblica. Mas antes disso, eu quero te pedir que você venha a se inscrever em nosso canal, ativar as notificações e deixar o seu joinha, o seu arraf em hebraico, gostei, tá? Muito bem. Você sabe que a leitura bíblica é muito importante para a sua edificação, né? Ela é muito importante. Vamos estar passando a nossa vinheta em nome de Jesus? Glória a Deus, glorificado é o nome do Senhor. Toda honra, toda glória seja dada para Ele. Agora nós vamos passar o nosso roteiro da nossa leitura bíblica de hoje. Como será o nosso dia após, né? Hoje, dia 24 de outubro de 2022. Estaremos lendo 1 Tessalonicenses, capítulo 2, o 17 em diante, e depois estaremos lendo o capítulo 3 até o versículo 13. Estaremos lendo também o profeta Isaías. Estaremos lendo Isaías 17, tá? Estaremos lendo Isaías 17. Depois estaremos lendo Isaías 18 e depois Isaías 19. Amém? Esses 3 capítulos. E estaremos também lendo os Salmos de número 14. Amém? Glória a Deus, toda honra, toda glória seja dada para o nosso Deus. Glória a Deus, aleluia, glorificado é o nome do Senhor. Vamos estar dando início à nossa leitura bíblica. Nós, porém, irmãos, sendo privados de vós por algum tempo de vista, mas não de coração, tanto mais procuramos com grande desejo ver o vosso rosto. Pelo que quisermos ir ter convosco, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas 2, e Satanás nos impediu. Porque qual é a nossa esperança, ou gozo, ou coroa de glória, diante de nosso Senhor Jesus, na sua vinda? Porventura, não o sois vós? Na verdade, vós sois a nossa glória e o nosso gozo. Carta de 1 Tessalonicenses, capítulo 3, de 1 ao 13. Glória a Deus, aleluias. Pelo que, não podendo mais suportar o cuidado por vós, achamos por bem ficar sozinhos em Atenas. E enviamos Timóteo, nosso irmão e ministro de Deus, no Evangelho de Cristo, para vos fortalecer e vos exortar acerca da vossa fé, para que ninguém seja abalado por estas tribulações, porque vós mesmos sabeis que para isto fomos destinados. Pois quando estávamos ainda convosco de antemão, vos declarávamos que havíamos de padecer tribulações, como sucedeu, e vós o sabeis. Por isso também, não podendo eu esperar mais, mandei saber da vossa fé, receando que o tentador vos tivesse tentado e o nosso trabalho se houvesse tornado inútil. Mas agora que Timóteo acaba de regressar do vosso meio, trazendo-nos boas notícias da vossa fé e do vosso amor, dizendo que sempre nos tendes em afetuosa lembrança, anelando ver-nos assim como nós também a vós.
Por isso, irmãos, em toda a nossa necessidade e tribulação, ficamos consolados acerca de vós pela vossa fé. Porque agora vivemos se estáis firmes no Senhor. Pois que a ação de graças podemos render a Deus por vós, por todo o gozo com que nos regozijamos por vossa causa diante do nosso Deus, rogando incessantemente de noite e de dia, para que possamos ver o vosso rosto e suprir o que falta à vossa fé. Ora, o próprio Deus e Pai nosso e nosso Senhor Jesus nos abram o caminho até vós. E o Senhor vos faça crescer e abundar em amor uns para com os outros e para com todos, como também nós abundamos para convosco. Para vos confirmar os corações, de sorte que sejam irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. Livro do profeta Isaías, capítulo 17. Oráculo acerca de Damasco. Eis que Damasco será tirada, para não mais ser cidade, e se tornará um montão de ruínas. As cidades de Aroé serão abandonadas, hão de ser para os rebanhos, que se deitarão sem haver quem os espante. E a fortaleza de Efraim cessará, como também o reino de Damasco e o resto da Síria serão como a glória dos filhos de Israel, diz o Senhor. E será diminuída naquele dia a glória de Jacó, e a gordura da sua carne desaparecerá. E será como o segador que colhe o trigo, e que com o seu braço cega as espigas. Sim, será como quando alguém colhe espigas no vale de Refaim. Mas ainda ficarão nele alguns rabiscos, como no sacudir da oliveira, 2 ou 3 azeitonas nas mais alta ponta dos ramos, e 4 ou 5 nos ramos mais exteriores de uma árvore frutífera, diz o Senhor Deus de Israel. Naquele dia atentará o homem para o seu Criador, e os seus olhos olharão para o Santo de Israel. E não atentará para os altares, obra das suas mãos, nem olhará para o que fizeram seus dedos, para os asserins e para os altares do incenso. Naquele dia as suas cidades fortificadas serão como os lugares abandonados no bosque ou sobre o cume das montanhas, os quais foram abandonados antes os filhos de Israel, e haverá assolação. Porquanto te esquecestes do Deus da tua salvação, e não te lembraste da rocha da tua fortaleza, por isso, ainda que faças plantações deleitosas e ponhas nelas sarmentos de uma vide estranha, e as faças crescer no dia em que as plantares e florescer na manhã desse dia, a colheita voará no dia da tribulação e das dores insofríveis. Ai do bramido de muitos povos que bramam, como o bramido dos mares e do
rugido das nações, que rugem como o rugido de impetuosas águas. Rugem as nações como rugem as muitas águas, mas Deus as repreenderá e elas fugirão para longe e serão afugentadas como a pragana dos montes diante do vento e como a poeira num redemoinho diante do tufão. Ao anoitecer, eis o terror, e antes que amanheça, eles já não existem. Esse é o quinhão daqueles que nos despojam e a sorte daqueles que nos saqueiam. Livro do profeta Isaías, capítulo 18. Ai da terra do roçar das asas, que está além dos rios da Etiópia, em que envia embaixadores por mar em navios de junco sobre as águas, dizendo: ide mensageiro velozes a um povo de alta estatura e de deslucidia, a um povo terrível desde o seu princípio, a uma nação forte e virtuosa, cuja terra os rios dividem. Vede todos vós, habitantes do mundo, e vós, os moradores da terra, quando se arvorar a bandeira nos montes, eu vi quando se tocar a trombeta. Pois assim me disse o Senhor: estarei quieto, olhando desde a minha morada, como o ardor do sol resplandecente, como a nuvem do orvalho no calor da cega. Pois antes da cega, quando acaba a flor e o gomo se torna uva prestes a amadurecer, ele cortará com foices os sarmentos e tirará os ramos e os lançará fora. Serão deixados juntos para as aves dos montes e os animais da terra, e sobre eles veranearão as aves de rapina, e todos os animais da terra invernarão sobre eles. Naquele tempo será levado um presente ao Senhor dos Exércitos, da parte de um povo alto de tez, luz e dia, e de um povo terrível, desde o seu princípio, uma nação forte e vitoriosa, cuja terra os rios dividem. Um presente, sim, será levado ao lugar do nome do Senhor dos Exércitos, ao monte Sião. Livro do profeta Isaías, capítulo 19. Profecia acerca do Egito. Eis que o Senhor vem cavalgando numa nuvem ligeira, e entra no Egito, e os ídolos do Egito estremecerão diante dele, e o coração dos egípcios se derreterá dentro de si. Incitarei egípcios contra egípcios, e cada um deles pelejará contra o seu irmão, e cada um contra o seu próximo, cidade contra cidade, reino contra reino. E o espírito dos egípcios se esvaecerá dentro deles. Eu destruirei o seu conselho, e eles consultarão os seus ídolos, e encantadores, necromantes e feiticeiros. Pelo que entregarei os egípcios nas mãos de um senhor duro,
e um rei rigoroso os dominará, diz o Senhor Deus dos exércitos. E as águas do Nilo minguarão, e o rio se esgotará e secará. Também os rios exalarão um fedor, diminuirão e secarão os canais do Egito. As canas e os juncos murcharão. Os prados junto ao Nilo, ao longo das suas margens, sim, tudo o que foi semeado junto dele secará, será arrancado e deixará de existir. E os pescadores gemerão e lamentarão todos os que lançam anzol ao Nilo, e desfalecerão os que estendem redes sobre as águas. Envergonhar-se-ão os que trabalham em linho fino, e os que tecem pano branco, e os que são as colunas do Egito serão esmagados, e todos os que trabalham por salário serão entristecidos. Na verdade, estultos são os príncipes de Zoan, o conselho dos mais sábios conselheiros de Faraó se embruteceu, como pois a Faraó direis, sou filho de sábios, filho de reis antigos. Onde estão agora os teus sábios? Anunciem-te agora e te façam saber o que o Senhor dos Exércitos determinou contra o Egito. Estultos tornaram-se os príncipes de Zoan, enganados estão os príncipes de Mênfis, fizeram errar o Egito, os que são a pedra de esquina das suas tribos. O Senhor derramou no meio deles um espírito de confusão, e eles fizeram errar o Egito em todas as suas obras, como o bêbado vai cambaleando no seu vômito. E não haverá para o Egito coisa alguma que possa fazer cabeça ou cauda, ramo ou junco. Naquele dia, os egípcios serão como mulheres, e tremerão e temerão por vibrar o Senhor dos Exércitos a sua mão contra eles. E a terra de Judá será um espanto para o Egito. Todo aquele a quem isso se anunciar se assombrará, por causa do propósito que o Senhor dos Exércitos determinou contra eles. Naquele dia haverá 5 cidades na terra do Egito que falem a língua de Canaã e façam juramento ao Senhor dos Exércitos. Uma destas se chamará Cidade de Destruição. Naquele dia haverá um altar dedicado ao Senhor no meio da terra do Egito, e uma coluna se erigirá ao Senhor na sua fronteira. E servirá isso de sinal e de testemunho ao Senhor dos Exércitos na terra do Egito, quando clamarem ao Senhor por causa dos opressores, e ele lhe enviará um Salvador, que os defenderá e os livrará. E o Senhor se dará a conhecer ao Egito, e os egípcios conhecerão ao Senhor naquele dia, e o adorarão com sacrifícios e ofertas, e farão votos ao Senhor, e os cumprirão. E ferirá o Senhor aos egípcios, feri-lo-á, mas também os curará, e eles se voltarão para o Senhor, que ouvirá as súplicas deles e os curará. Naquele dia haverá estrada do Egito até a Síria,
e os assírios virão ao Egito, e os egípcios irão à Síria, e os egípcios adorarão com os assírios. Naquele dia Israel será o terceiro com os egípcios, e os assírios uma bênção no meio da terra. Porquanto o Senhor dos Exércitos os tem abençoado, dizendo, bem-aventurado seja o Egito, meu povo, e a Síria, obra de minhas mãos, em Israel, minha herança. Livro de Salmos, capítulo 114. Quando Israel saiu do Egito, e a casa de Jacó dentre um povo de língua estranha, Judá tornou-lhe o santuário, Israel o seu domínio. O mar viu isto e fugiu, o Jordão tornou atrás. Os montes saltaram como carneiros e os outeiros como cordeiros do rebanho. Que tens tu, ó mar, para fugires, e tu, ó Jordão, para tornares atrás? E vós, montes, que saltais como carneiros, e vós, outeiros, como cordeiros do rebanho. Treme, ó terra, na presença do Senhor, na presença do Deus de Jacó, o qual converteu a rocha em lago de águas, a pederneira em manancial. Glória a Deus, glorificado é o nome de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Assim, meu amado, minha amada, agradecemos você que participou dessa leitura bíblica, que tem nos confiado, nós trazermos para você a palavra de Deus. Amém? Mas antes, quero te pedir que você não se esqueça de se inscrever em nosso canal, ativar as notificações, deixar o seu joinha para nós. E caso você esteja necessitando, ou que Deus coloque no seu coração o desejo de colocar um pedido de oração aí nos comentários, pode colocar, que estaremos orando pela sua vida, ok? Porque nós devemos orar um pelos outros, como diz a palavra de Deus, né? Nós temos que estar intercedendo um pelos outros, ok? Muito obrigado, fiquem com Deus, que Deus o abençoe e que o nosso dia após o amanhã, como será o nosso amanhã, né? Como nós colocamos aqui, como será o nosso amanhã? O nosso amanhã pertence ao Senhor, que criou os céus e a terra. Ele sabe de todos os nossos problemas e todas as nossas necessidades. E com certeza Ele vai nos dar um dia melhor. Vai nos dar condições de nós continuarmos a nossa caminhada como povo, como pessoas decentes, como um povo alegre, que se alegra um com os outros. Que nós sejamos irmãos unidos, porque a palavra de Deus diz, né, aonde há união, né, aonde há verdadeiramente a vontade de prosperar, tudo vai bem. E que a nossa nação vai bem, porque o Senhor assim o deseja. Amém? Fique na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nesta manhã ou nessa noite. Amém?